Como disse aí o Caramujo, domingo tem um duelo espetacular. Vamos falar sobre venda de ingressos e por que o Cruzeiro colocou para a torcida do Palmeiras também. Tem uma explicação que é óbvia, né? Você não. O jogo com torcida única, o governo foi tentar aquela vez lá. Vamos até começar com essa pauta aqui já, que o governo foi tentar aquela vez lá emplacar uma torcida única. E aí, o governador em exercício lá, que eu falei que eu não ia esquecer o nome dele, né? Matheus Simões, que estava à frente daquela história toda, deu uma entrevista, e aí a Leila lá em São Paulo viu e falou: opa, que ótimo isso aí. Vou lá na CBF, no STJD, falar que tem uma manobra aí para que o jogo tenha só a torcida do Cruzeiro. E aí, na briga ali com o Palmeiras, né? O que veio? Veio um jogo de presente para nós sem torcida. No ano passado, e o Cruzeiro estava fazendo um grande jogo, inclusive, né? Um bonito gol do Matheus Pereira, com assistência do amigo do Valu, lateral esquerdo. E aí o Palmeiras acabou virando, né? Com 2 gols de ex-crias, né? Maurício e Estevão. E a gente sem torcida naquele duelo. Então, o que fez o Cruzeiro? A polícia aquela vez não garantiu segurança lá depois de última hora, né? Que marcou entrevista e tudo, falou: não, a polícia é sempre, se tiver 2 torcidas, a polícia vai garantir, então beleza. Então segue o trâmite normal de um jogo. Cruzeiro abriu venda de ingressos para o torcedor do Cruzeiro e com uma reserva para o torcedor do Palmeiras, beleza, as autoridades vão garantir, pronto, e acabou. Os torcedores do Palmeiras vão vir para cá, vão ser escoltados aí, ter toda a segurança e vai ter jogo. E quando for lá em São Paulo, primeiro, eu não tenho a informação, mas se eu sou o Cruzeiro, era a hora do troco, né? Ó, teve um jogo lá, sim, então precisa ter com portões fechados. Mas independentemente se não for com portões fechados, a torcida do Cruzeiro vai ter que comparecer lá em São Paulo. Porque se vier algo diferente, existe uma jurisprudência, né? Que foi o jogo do ano passado. Ó, não permitiu ter uma torcida só. Então o Palmeiras não vai ter só a torcida dele. Ou tem as duas ou portões fechados. E aí o Cruzeiro não fez de novo, obviamente, porque se o Cruzeiro abre, não, venda somente para a torcida do Cruzeiro, o Palmeiras ia de novo no STJD, na CBF, e ia conseguir, não tenho dúvida nenhuma, que o jogo fosse com portões fechados. E, neste momento, para o Cruzeiro, um jogo com portões fechados seria uma tragédia completa, né? Sem dúvida, Samuca. Inclusive, a minha ideia é que todo jogo de futebol, como tem a presença de 2 clubes, tem que ter a presença de 2 torcidas. Aí a gente pode discutir percentual e tudo mais, mas eu realmente acho que todo Cruzeiro e Palmeiras tem que ter o percentual da torcida do Palmeiras, todo Palmeiras e Cruzeiro tem que ter o percentual da torcida do Cruzeiro, inclusive um percentual idêntico, tá? O estádio do Palmeiras tem uma capacidade menor que a nossa, e não pode ter aquele papo, não, porque a configuração do nosso estádio permite só 2.000 visitantes. Não. Então você vai adequar a configuração do estádio para caber exatamente o mesmo percentual de torcida visitante que tiver do Palmeiras no Mineirão, tem que ter do Cruzeiro, seja no Allianz Parque, em Barueri, onde o Palmeiras quiser mandar seu jogo. Acho sinceramente que o que aconteceu do ano passado foi um erro ali de, né? A gente pode citar a questão do governo, mas eu não senti o Cruzeiro minimamente interessado em ter público naquele jogo. Era um momento de crise, era um momento de torcida cobrando muito, e a diretoria do Cruzeiro ela pareceu achar tudo bem ter jogado aquela partida sem torcida. Faltou a diretoria do Cruzeiro brigar naquele momento para a gente ter de fato a presença de público, e eles não brigaram. Então, assim, eu acho que a gente pode. Eu não acho que no segundo semestre no Palmeiras e Cruzeiro tem que ser sem torcida. Não, eu acho que jogo sem torcida, gente, me remete à Covid. Jogar sem torcida é uma coisa assim, é o último caso. Eu sou totalmente contra esse tipo de punição. O que tem que ter é o percentual de torcida do Cruzeiro garantido e a polícia fazer o trabalho dela, seja aqui, seja lá.
tá? A polícia, as forças de segurança, garantir devidamente segurança. E garantir segurança não é sair dando porrada em todo mundo, não, tá? É garantir a segurança para que todos os torcedores possam acompanhar o jogo, sejam da torcida mandante ou sejam da torcida visitante. Então, aí é simplesmente uma questão de cada um fazer o seu papel. Acho que o governo não. Espero que não apareçam se metendo nem Ministério Público, querendo, mas morreu um torcedor do Cruzeiro. Morreu um torcedor do Cruzeiro na estrada, num negócio que não tinha nada a ver em jogo de Cruzeiro e Palmeiras. Era a torcida do Cruzeiro voltando de uma partida contra o Atlético Paranaense. Foi uma emboscada. Foi um negócio que não tem nada a ver com o futebol. O que aconteceu ali foi para a justiça apurar, mas é algo mais relacionado à facção, a crime organizado. Não é futebol aquilo que aconteceu, que vitimou um torcedor do Cruzeiro. Tá? Então, o que tem que ser feito é isso: garantir a segurança de todos os torcedores, seja aqui, seja lá em São Paulo, e acho que é encerrar essa situação de uma forma que a gente não tenha mais o problema e a gente não vá para embate contra o Palmeiras no STJD, porque a gente não vai ganhar uma. O Palmeiras tem muita força de bastidores e o Cruzeiro eu não vejo ter esse poder, né? É só ver como a gente é prejudicado, rodada sim, rodada também, de Campeonato Brasileiro. Ô, Samuca, só antes de mandar um abraço aqui pro Elson de Montes Claros, que pediu, nosso Thiago Fabrício, Thiagão, seu Jânio, que estava lá na live comigo, mandar um salve aí para todo mundo. Eu concordo com o Caramujo, exceto pela partida entre o Cruzeiro e o rival, esse aí eu acho que não tem como, por questão de descumprimento, de vários acordos, por questão das condições que a torcida do Cruzeiro foi colocada lá no estádio, né? Então, nesse aí eu discordo de ter duas torcidas, mas no Não, geral até nesse aí, viu, Rafa? Até nesse aí, aí eu já discordo de você, velho. Porque o clube pode ir atrás e aciona a STJD, o que o torcedor do Cruzeiro passou lá naquele estádio lá. que não deu nada. Não deu, mas pode ir atrás, velho. Aquilo que eu sempre falo, velho. Política de boa vizinhança só funciona quando é de um lado. Então, e aí nós vamos até continuar nisso. fazendo? Não, mas aí eu tô falando, tem que tratar como deve, ir até o final, velho. Ir até o final. Porque não dá para. Não vamos exaltar ainda mais os ânimos, não. Tem, se for o caso, tem sim. Se for o caso, tem sim que acontecer isso. É claro que aí eu acho que o torcedor do Cruzeiro, quando foi lá, né, nada justificou o que teve de quebrou alguma coisa, isso e aquilo. Você não pode pagar com isso, né? Porque aí você deixa de ter a razão 100%. Mas tem condição, sim, de ter as duas torcidas. A gente sabe por que não tem, né? No primeiro jogo foi simplesmente um baile do torcedor do Cruzeiro, né? Então, o que ficou marcado foi quantos mil ali? 2, 3 mil torcedores, com uma acústica funcionando perfeita e abafando tudo e calando tudo e todos, velho. Com um time bem mais ou menos de prof. Zé Ricardo. Aí, meu amigo, o melhor foi evitar, né? Mas assim, então tirando essa partida que eu coloco, essa sessão, eu acho que o Caramujo está coberto de razão e é uma falência total do sistema quando, por algum motivo, que não uma punição, né, ou algo assim, a gente tem um jogo sem torcida, né? Seja quando a segurança pública não consegue garantir, que não foi o caso desse, né? A falência total, ou seja, quando é por uma decisão da CBF, do STJD, é uma vergonha, é uma falência total, mas, né, quando se fala dessa instituição, né, eu acho que nem compensa entrar muito, porque o crédito já é muito baixo. Então, eu tô com o Caramujo nessa daí, acho que seria uma vergonha qualquer coisa no sentido de não ter, né, a presença de público em jogo, como é uma vergonha em qualquer caso, tirando punição e, para mim, tirando o jogo com o rival. Eu só discordo ali do Caramujo. Eu acho que no que ele diz respeito dele achar, e respeito a opinião dele, que o Cruzeiro não se esforçou. Eu acho que a intromissão do governo e das forças de seguranças públicas do nosso estado, aliás, que se intrometessem em outros assuntos que no nosso estado são muito mais gritantes, né, do que o futebol. A gente sempre fala que o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes, e aí criou aquela brecha, né, para a senhora Leila Pereira, que tá todo mundo vendo também, né?
às vezes, por vezes, aparecem figuras, às vezes técnicos, jogadores e dirigentes, que a gente pensa assim, estou falando por mim, tá, pessoal? A opinião é minha. Ah, essa pessoa parece que pensa um pouquinho diferente, né, dos demais. Não. A Leila, por exemplo, ela começou nessa linha. Tudo que for legítimo para beneficiar o Palmeiras e que ela entender que deve ir até as últimas consequências dentro da situação jurídica desportiva, ela vai fazer, né? Então, se a Leila fosse realmente algo para moralizar o futebol brasileiro, ela, de livre e espontânea vontade, já teria. Inclusive, quero ressaltar que no dia 30 do 11, 30 do 11, não, 19 do 11, a princípio, a data que está marcada, o Palmeiras e Cruzeiro lá, o Palmeiras vai jogar sem torcida por conta daquilo que... Isso aí é Alice no País das Maravilhas, né? Esquece. Se ela puder fazer com que o Cruzeiro não tenha torcida, ela vai fazer. Então, eu só espero que o governo não trate esse jogo contra o Palmeiras como um jogo especial, como um jogo. Quem tem que tratar assim é o torcedor do Cruzeiro e o torcedor do Palmeiras, mas pela situação esportiva, pelo que ele significa na tabela. O que aconteceu, ninguém está tapando os olhos, mas é caso de polícia, é caso de justiça. Não passa pela organização deste evento. Como lembrou bem o Caramujo, os torcedores não voltavam de uma partida contra o Palmeiras, foi uma emboscada. Então, que o governo se limite a ficar de fora, porque ele prejudicou muito o Cruzeiro, juntamente com os órgãos de segurança. E aí, a culpa não ficou de ninguém, né? No final das contas, o governo disse que não podia, os órgãos de segurança do Estado disseram que falaram ao governo que tinha condição, e quem ficou como trouxa na história aqui, ó, o Cruzeiro Esporte Clube, que ficou como trouxa na história. Com relação ao clássico, eu já falei da minha vontade, né? Que volte a ter duas torcidas apenas no ano de 3025. Até lá eu já vou estar longe daqui dessa terra há muito tempo. Mas eu concordo com o Samuel. Você não sabe se vai estar não, longe, Malu. Mas eu concordo. Não tem condição, né, Samuel? No máximo, uma outra reencarnação, mas aí é um outro papo, para quem acredita, para quem não acredita. Mas eu concordo com o Samuel, tá? Inclusive, no clássico do segundo turno, Cruzeiro tem que entrar lá. Olha, o Cruzeiro deu entrada no Tribunal de Justiça Desportiva, tentando fazer cumprir o Código contra o Palmeiras, você fala, né? Não, contra o Atlético Mineiro também. Contra o Atlético Mineiro também. O Cruzeiro tem que fazer o que os outros fazem na vida do Cruzeiro. Tentar tumultuar, Samuel. Tentar tumultuar. Especialmente quando o Cruzeiro está tão organizadinho dentro de campo. Então, vai fazer uma... Oi. Mas assim, é só uma tentativa mesmo, porque... Isso, não tem problema. O Samuca falou muito bem, o Cruzeiro não vai ganhar essas paradas. Não vai ganhar, mas vai, Rafa. Vai até o final. Vai aborrecer. Não, que absurdo. O Cruzeiro. Não, mas aí o jogo do turno foi só com o torcida do Cruzeiro, Balu. Aí você Isso eu quero é tumultuar, Samuel. Você não tá entendendo. Eu quero é tumultuar. Eu quero tumultuar legalmente. Ô, Samuca, quantas vezes descumpriram? Aí quantas vezes fazendo... quantas vezes cumpriram? Não, mas aí, Rafa, o primeiro turno foi só a torcida nossa. Aí... Não, mas pode tumultuar igual o Balu tá de zoeira, velho. Não, eu não tô de zoeira. Eu tô falando sério. Quantas vezes apertaram as mãos ali e as coisas foram quebradas? Para tumultuar o negócio, falando... Vai ali na Justiça Desportiva, ó. Botei na mesa da Justiça Desportiva. Ela é que decide. Pô, fulano, mas no primeiro turno, amigo, a decisão não foi minha. Foram outras pessoas. Deixa a Justiça Desportiva. Só isso. Aí não. Aí, o que você acha, Caramujo? Eu acho que o Valu ele tem o direito de querer tumultuar, mas assim, o Cruzeiro e o Atlético, eles assinaram ali um acordo, né, no início do ano passado, de que todos os clássicos em 2024 e 2025 seriam com torcida única, né? Então, assim, o único que está faltando é esse. Concordo com o Valu que nós temos um histórico aí, né, de situações em que
o rival foi, né? Vamos dizer assim, né? Não cumpriu o combinado, mas ali o Cruzeiro fez esse combinado. Então, assim, eu entendo o que o Valu está falando, né? Vamos Você tentar fazer entende, né, com os Caramujo? outros. E você Assim, ri, e você eu ri. entendo a picardia, né? Vamos É, fazer com os outros as palhaçadas que já fizeram com o Cruzeiro em outro momento. exato. Não, Mas Briga é de sim, só. túnel, sim. briga de Não, túnel, sabe? Lado de é, túnel. É, quem tirou o clássico de lá do Mineirão? Por quê também, né? Porque no Mineirão é só. No Mineirão é só raquetada. seria engraçado essa confusão aí, mas aí haveria toda aquela coisa, né? Que absurdo, que falta de respeito da gestão do Cruzeiro. E não é muito o modus operandi do Pedro, né? O Pedrinho, ele não é de comprar essas brigas, assim, então acho que isso não vai acontecer, mas eu entendo o lado do Valor em arrumar Ô, Caramujo, uma confusão. uma hora o Pedro e essa diretoria do Cruzeiro vão ter que aprender e sobre isso, como funcionam as coisas. O Cruzeiro é sempre prejudicado nessas paradas, o pessoal fica pagando de amigo, pagando de fair play, pagando de não sei o quê. Cara, uma hora a diretoria do Cruzeiro vai ter que aprender, tanto em relação à arbitragem, o Cruzeiro é prejudicado sistematicamente, como em relação a essas paradas. CBF, STJD, mando de campo, tudo e tal. Uma hora a postura do Cruzeiro vai ter que mudar em relação a isso. Eu não discordo dos amigos, não. Só acho que isso não vai acontecer agora, esse ano. Mas quem sabe, né? Quem sabe no futuro. O que é isso, Valor? Isso aqui sou eu deixando um ofíciozinho assim lá na CBF, com a cara até virada, ó.